Ei pessoal, voltamos para mais um bate-papo sobre liderança, sobre como se relacionar com perfis diferentes e pensando sempre que as pessoas elas são diferentes, elas são super complementares. E hoje um perfil super complementar ao meu, que é o da Luma, né? A Luma é uma querida, está conosco já há um bom tempo, já passou pelo time de CS, já passou pelo time comercial, já passou pelo time de CS e hoje está no time de TI. Então é uma carreira super bacana que ela foi aprendendo e vivendo várias experiências. E o perfil dela é analista, isso que é muito legal. Então a ideia é a gente pensar como no dia a dia a gente deve tratar um analista, né, Luma? Quais os desafios? Bom, começando assim, eu quando penso em liderar um analista, o que eu me preocupo? Eu me preocupo muito em não pegar o analista de surpresa, se bem que às vezes eu pego, né, Lu? Eu ainda... Mas eu acho que essa questão de preparar e dar uma estrutura, você concorda com isso? Sim. Eu acho que aqui na Solids a gente sempre é pego de surpresa, mas uma coisa que eu valorizo muito na Solids é que, como a gente estuda muito, a gente tem esse ambiente onde a gente pode estudar, a gente pode aprender, a gente está sempre se desenvolvendo. Quando você pega de surpresa é um assunto que às vezes você já sabe falar. Você já tem propriedade. Exatamente. Então eu não preciso sentar, estudar muito sobre aquilo porque eu estou sempre estudando. Mesma coisa hoje, falar sobre perfil analista é fácil. Primeiro porque a gente estuda muito perfil aqui e eu estou falando sobre o meu perfil. Então não é uma coisa assim, surpresa, não. Mas se eu te falasse assim, Luma, vamos bater um papo sobre energia nuclear. Nossa, não. Talvez a energia nuclear te deixasse um pouco. Sim. Então essa questão é porque eu tenho sempre essa preocupação, assim, primeiro que é o perfil que eu procuro, que eu mais me preocupo em dar o mínimo de estrutura. Né? De dar conhecimento, embasamento, porque o analista eu sinto que quando ele tem propriedade, autoridade para falar, ele vai muito bem, né? E ele vai numa profundidade que às vezes é muito maior do que a de todo mundo, mas ele precisa desse ambiente de embasamento, faz sentido, né? Sim. Eu acho que por exemplo, se você me chamasse para falar sobre energia nuclear, eu ia falar... Então, Mônica, talvez você encontre a pessoa mais capacitada, porque eu teria que estudar, poderia falar, mas seriam semanas e meses de estudo. Mas esse é um ponto importante, que às vezes as pessoas na pressa fazem uma leitura assim, falta proatividade, as pessoas fazem uma leitura equivocada, né? Exatamente, eu acho que a questão da gente não querer falar, pelo menos assim, eu como analista, eu não vou te entregar o melhor. Tem a ver com o nível de exigência e de qualidade muito grande que o analista tem, né? Exatamente. Então, se eu for fazer uma palestra sobre energia nuclear, eu não vou saber falar, eu posso falar superficialmente aquilo que você estudou no colégio ou que você vê no jornal, mas eu não vou conseguir te dar um conteúdo denso sobre aquilo e, principalmente, ter autoridade. Eu acho que um conhecimento profundo sobre qualquer pergunta que você fizer, eu vou saber responder, sabe? Porque esse é um ponto importante, assim, eu acho que um dos papéis do líder é extrair o que ele tem de melhor em cada pessoa do seu time. E às vezes na liderança, assim, de forma afoita, a gente se vira, Não, e a melhor forma de extrair o melhor de um analista é exatamente dar tempo para ele preparar, dar estrutura. Outra coisa, Luma, que eu me preocupo bastante é em como dar um feedback, em como falar. Porque o meu perfil, por exemplo, é um perfil que primeiro fala, depois pensa no que falou. É um perfil de improviso, assim como também os comunicadores. Mas quando eu tenho um analista para conversar, eu já aprendi para um pouquinho, descansa um pouquinho, vamos no 550 quilômetros. Eu aprendi a não ser verborrágico com esse perfil, porque eu sei que o que eu disser vai ecoar e repercutir durante muito tempo na cabecinha de analista. Faz sentido também? Faz muito sentido. Eu acho que o analista ele pensa muito, né? E ele analisa muito. Então, enquanto você está falando, ele já está pensando naquela fala, analisando o que você está dizendo. E ele não esquece, né? E não esquece. Eu tenho uma inveja da memória que vocês têm. Uma coisa assim que machuca ou fala alguma coisa assim, pode ter certeza que ele vai ficar remoendo. Ele lembra, né? Ele lembra. E aí, num futuro, lá na frente, a hora que você falar alguma coisa, ele vai lembrar ele e vai falar, voltar. Nossa, tá vendo? Aquele dia ela falou aquilo comigo, então significa isso, sabe? Assim, então, é realmente muito importante um líder tomar cuidado, né? Eu acho que, claro, você tem que ter respeito com todos os perfis e pensar. O ideal é que você pense para falar com todo mundo. Mas a gente sabe que o nível de tolerância é diferente com cada perfil. Eu acho que, então, com os analistas, tem que tomar um cuidado para falar, né? Porque tem um efeito
contrário também, se você fala da maneira correta com o analista, ele nunca vai esquecer. Então aquela motivação dura mais tempo, tem a questão da lealdade, né? Eu acho que analistas são colaboradores extremamente fiéis. Sim. Então se você também faz a gestão certa e correta, ele lembra disso por muito tempo, né? Da mesma forma que o negativo dura, o positivo também dura, não é isso? Sim, eu gosto muito, assim. Por exemplo, eu tô na Solids vai fazer 3 anos, né? Então eu vi pequenininho e agora olha essa proporção. E quando você fala que lá da frente, tanto que a gente vai crescer e tal, eu olho e falo, eu quero estar lá, sabe? Eu quero viver isso. É uma coisa que a Solids me conquistou, assim. A gente tem desafios, como qualquer empresa, mas é aquele amor, assim, sabe? Então, você acha que o fato, assim, por exemplo, da gente ter comunicado e dividido com você os sonhos da Solids, sim, isso fez sentido? Fez sentido. E aí eu abraço muito, assim, eu gosto muito da transparência, sabe? Me fala mais um pouquinho, assim, do que te motiva, qual que é aquele momento, assim, que quando um gestor ou alguém, um colega, ele faz aquilo muda para você? Reconhecimento. Então, quando você... aqui na Solids tem vários tipos de reconhecimento, né? Então, quando você ganha um herói do mês, ou numa tarefa simples, no dia a dia, que o gestor fala assim, não, mas muito legal isso que você fez, vai ajudar muito o time, ou excelente o trabalho que você fez. Por mais que às vezes eu falo assim, poderia ter sido melhor, né? Porque o nível de exigência você tá sempre querendo fazer melhor. Exatamente, mas ver que as pessoas reconhecem isso como bom, ou reconhecem que isso vai fazer diferença na empresa, isso vai ter um impacto positivo na empresa, isso é muito bom. E o que é importante, que eu acho que toda liderança tem que entender, é que a nossa comemoração é interna, né? Então, eu ganhei o analista quietinho, ele não vai pular, ele não vai chorar, mas por dentro... Mas por dentro ele tá fazendo aquela dancinha e ele tá vibrando ali, nossa, consegui. Quantas vezes aqui na Solids já aconteceu alguma coisa, eu bati a meta antes do tempo previsto, alguma coisa assim, e eu fui pro banheiro, entrei no boxinho e fiquei, nossa, consegui, mas sabe? Na frente de todo mundo você tava tipo assim, cara de paisagem. Só bateu o sino, tipo, yeah, sabe? Assim, legal. Lá dentro vibra, assim, eu acho isso que legal. Também é outro ponto da leitura, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, esse perfil é frio, esse perfil não tem calor, mas é um calor que ele tá dentro, ele não tá fora, né? Ele é interno. Exatamente. E aí entra muitas coisas também, da mesma forma que essa alegria interna, às vezes uma emoção, uma tristeza, uma angústia também é interna. Então, da mesma forma que é difícil para um líder reparar se o analista está muito feliz, vai ser difícil ele reparar se está muito triste. E aí, tem que ter um cuidado com isso. E aí é uma coisa que eu já aprendi. A gente lidera todos os perfis, todo tipo de gente. E normalmente tem os perfis que gritam mais. E se a gente como líder não prestar atenção, a gente não lidera os quietos. Sim. E esse é um dos maiores erros de liderança, não liderar os quietos. Você pegar a sua agenda e dedicar grande parte da sua agenda só para quem está se expressando para fora. E esquecendo dos que se expressam para dentro, né? Isso é um aprendizado que eu já tive também, que às vezes os quietinhos, eles não ocupam a sua agenda, eles não te chamam, eles não te batem, eles não batem na sua porta. Mas não significa que eles não precisam de atenção e que eles não precisam também que você gaste um tempo com eles. E eu acho que às vezes eles querem, assim, mas como tem... sempre alguém que grita, mas ele não vai gritar. E até por essa exigência, tipo assim, às vezes eu também não tô tão triste assim, ou às vezes eu não tô tão chateado assim, e fica aquela coisa remoendo, e aí entra uma questão que eu acho que muitos analistas sofrem disso, que é quando você estoura, aí você estoura. De verdade. De verdade, e aí é difícil, porque aí você já guardou muita mágoa, você já guardou muita coisa, e aí é difícil. É igual quando um analista vibra muito por alguma coisa. Dura muito tempo. Eu falei isso outro dia, assim, com alguns amigos. Eu falei, cara, se você me chamar pro seu aniversário e eu for, saiba que você é muito amado. Então, tipo assim, se eu tô numa festa, vibrando e curtindo, que é outro saiba ponto que é uma coisa também, muito a sociabilidade, né? Normalmente os analistas não são as pessoas que vão se animar muito com happy hour, né? E aí, às vezes, a empresa, na boa intenção, fica arrumando programações que envolvem sociabilidade o tempo todo. Isso pode ser estressante para o analista, não pode? Eu acho que a cobrança, né? Assim, de você tem que ir, você tem que participar. Então... Deixa livre. Deixa livre. E deixa a pessoa confortável para não ir, né, Luna? Exatamente. Então, assim, se você quer que eles vão, gere um ambiente confortável para um analista. E tudo bem não ir, né? Exatamente.
e às vezes onde ele possa ficar sentado com a galera dele, conversando, batendo um papo, num ambiente não muito barulhento. Um ritmo diferente, às vezes, da maioria, né? Então, isso é legal. Vai ter um momento em que ele vai estar lá, curtir, cantar, fazer a banda, brincar e tal. E vai ter um momento que ele tá quieto, assim. Então, acho que tudo tudo bem, né? E isso não quer dizer que ele não tá curtindo a festa. Entendi. Sabe? Isso, muito legal. Luma, muito obrigada pelo papo. Até que para uma analista, a Luma conversou bastante, mas foi muito legal. Eu acho que é um desafio, né, Luma? Não interessa qual perfil você tem um perfil e seus colegas têm um perfil, seus liderados têm perfil, seus líderes têm um perfil. No fundo, somos pessoas que precisamos de entender de pessoas. E quanto maior nosso nível de conhecimento e de relacionamento com as pessoas, melhor a nossa gestão e, consequentemente, melhor a nossa liderança. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço!